Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações. Dessa maneira você vai receber as nossas missas, novenas, estará sempre rezando conosco em comunhão, estará sempre participando das nossos eventos. Hoje nós celebramos a segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Quando existe fé, a graça de Deus acontece. Deus quer morar em nossos corações, mas respeita nossa liberdade de escolha. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Minha alma anseia até desfalecer pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos.
Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa Igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-se. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos amorreus. Mas esse homem, valente e guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinham saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Naamã partiu, levando. Disse-lhe o rei de Arã: Vai, eu te enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber e que, de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Ebana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a teria feito? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficarás limpo.
Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, aceitar Jesus Cristo, aceitar sua palavra, a salvação, é uma atitude que depende de cada um de nós. Deus deu a liberdade para cada um de nós aceitá-lo como Salvador ou rejeitá-lo, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, Ele também dá a graça para todos. Deus ele não pode ser tido como propriedade de ninguém. Deus não é exclusivo de um grupo de pessoas. Deus é Deus da humanidade toda, inclusive aqueles que não creem nele ainda, né? É uma beleza nós olharmos para essa liturgia de hoje e termos isso diante de nós. Muitas vezes, nós como católicos, que participamos ativamente da Eucaristia, que estamos sempre em comunhão com a palavra, acreditamos que temos maiores privilégios, que temos maiores convicções, que somos até melhores. Deus nunca mostra isso, Deus mostra geralmente o contrário. É claro que a nossa fidelidade ela é bem vista e recompensada por Deus, mas aqueles que estão longe, aqueles que ainda não conhecem Deus, que o rejeitam, que não têm aí uma profunda intimidade com Ele, Deus faz de tudo e usa de cada um de nós para essa aproximação. É isso que mostra a primeira leitura. A primeira leitura do livro dos Reis, o episódio de Naamã, começa mostrando um homem justo e bom que não era judeu, que não era ali do território, né? Muitas vezes a gente acha que a bondade ela só é vista, a justiça, a fidelidade, ela é só vista por aqueles que professam a fé, mas elas são caminho para isso. Esse homem que já era justo, bom, honrado, etc., procurava cura para a sua enfermidade. Diante do rei de Israel, mesmo levando todas aqueles bens, né, presentes, teve uma rejeição. Mas é através de Eliseu que ele recebe a cura. Mas é interessante que nós olhamos que quando ele fica bravo, né, falando sobre os rios, ele pensa muitas vezes que a questão está na água. Se a questão da cura fosse realmente a água, não precisaria dele ter se banhado no Rio Jordão, ele poderia realmente ter ficado lá no Nilo, no Egito. Mas precisava que ele viesse até ali, porque é a água do rio? Não, é a fé de Deus, é a obediência e observância da palavra de Deus. E Deus usa então deste homem estrangeiro, deste homem que está longe, para mostrar que a graça dele é uma graça benevolente e realizar as suas maravilhas, tanto que causa até mesmo a conversão de Naamã. Já no Evangelho nós vemos o contrário. Jesus está realmente para o seu povo, para aqueles, inclusive, mais íntimos, né? Nazaré é o lugar onde Jesus praticamente cresceu, praticamente viveu, era bem mais conhecido, mas ao pregar ele vê que não tem fruto nenhum, as pessoas estão rejeitando. É por isso que ele relembra os episódios de Eliseu, que nós vimos, mas também o da viúva de Serepta, né, com o profeta Elias, mostrando muitas vezes quem está de fora está muito mais entranhado com a fé do que nós mesmos. Muitas vezes nós que achamos que estamos vivendo uma vida realmente boa e honesta, não estamos. Às vezes aquelas pessoas até que não acreditam em Deus, aquelas pessoas que estão em outras religiões são melhores que nós. É claro que nós não vamos aqui adentrar na questão da religião em si, né? Se a religião salva, se ela não salva, mas o que é importante nós mostrarmos é que Deus ele se manifesta das maneiras mais inesperadas. Deus ele busca a cada um de nós nas maneiras onde nós não compreendemos e usa então de muitas vezes de lugares e circunstâncias da qual nós não
compreendemos, mas que vai fazer todo o sentido no momento oportuno, no momento certo. O episódio de Naamã, como o episódio de Jesus e o de Elias também, vamos acrescentar, mostra exatamente que a correlação da intimidade com Deus está muito mais no coração da humanidade do que no propriamente no território habitável. Não é o lugar geográfico, não é a água, não é alguma coisa assim visível e palpável que vai fazer com que nós estejamos intimamente ligados com Deus, mas são as nossas intenções do coração. Muito mais do que o rei de Israel e daquele povo de Nazaré que exclui, um povo que quer se afastar da mensagem, mas é um povo que precisa realmente se voltar e converter mais. Nós que estamos vivendo este tempo quaresmal como a Páscoa, nós que estamos aqui nessa terceira semana ainda, fazendo toda essa caminhada penitencial, todos os exercícios quaresmais, precisamos cada vez mais ter atitudes de homens e mulheres novos. Precisamos ter a atitude cada vez mais de ser como Naamã, ser purificado e glorificar a Deus, de Jesus que anuncia mesmo diante de todas as rejeições, e quando querem derrubá-lo, ele somente passa e vai embora. Justamente porque nós precisamos crescer na nossa fé. Nós precisamos cada vez mais acolher os que são de fora, mas também, junto com eles, evangelizar, trazê-los para perto e fazer com que eles sejam iguais a nós, mas de um jeito bom, um jeito correto, para que nós ganhemos irmãos para Deus, não havendo exclusão, não havendo rejeição, não havendo preconceito. Deus é um Deus que quer proximidade. Deus é aquele que quer que eu e você sejamos próximos e íntimos dele. E muitas vezes percebamos no outro muitas coisas que faltam em nós. Nós não somos salvos justamente porque já pertencemos a uma comunidade. Nós somos salvos porque nós precisamos reconhecer cada vez mais o quanto necessitados de Deus, o quanto necessitados da cura das nossas lepras espirituais nós precisamos ter. Por isso, nesta liturgia, vamos pedir a Deus que Ele nos cure desse nosso comodismo espiritual, que Ele nos faça enxergar melhor cada vez mais as situações que nos cercam, aqueles que precisam de nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso acolhimento. Que não possamos rejeitar Jesus Cristo que se encontra nessas pessoas, mas que nós possamos acolher a palavra de Deus, que brote dentro de nós e faça de nós cada vez mais discípulos e missionários. Que essa palavra de hoje possa nos fazer cada vez mais ligados, com o coração mais próximos daquilo que Deus sonhou. Rezemos, irmãos. Senhor Deus, confiantes na vossa infinita misericórdia, apresentamos as nossas humildes súplicas. Confiantes vos pedimos.
Senhor Deus misericordioso, escutai-nos. Acompanhai o vosso povo, que entre muitos desafios caminha na esperança de um dia chegar ao vosso reino de amor. Peçamos, Senhor Deus misericordioso, escutai-nos. Defendei as crianças, os doentes, os idosos e todos aqueles que necessitam de cuidados e carinho. Peçamos, Senhor Deus misericordioso, escutai-nos. Livrai-nos de uma fé egoísta e descomprometida com a caminhada da nossa paróquia e alheia aos apelos dos sofredores. Peçamos, Senhor Deus misericordioso, escutai-nos. Senhor Deus e Pai, não nos deixeis desviar do caminho do vosso reino e acolhei as nossas súplicas que nascem dos nossos corações e das nossas necessidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Dentro em vós eu plantarei o meu espírito. Amareis os meus preceitos, seguireis o meu amor. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. O vosso coração de pedra se converterá em novo
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Transformai para nós, ó Deus, no sacramento que nos salva, estas ofertas que vos apresentamos como sinal da vossa submissão, da nossa submissão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria, cada ano, a festa da Páscoa. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhos e filhas vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Quem crê em mim, dentro de si terá meu Santo Espírito, fonte a jorrar, um rio de água viva, capaz de saciar a sua sede, sede de Deus. Senhor, dá-me de beber, vem e me sacia em tua fonte viva. Senhor, dá-me de beber, vem e me sacia nesta santa Eucaristia. Louvai o Senhor, povos todos, grande é o seu amor para conosco. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que a comunhão no vosso sacramento nos purifique dos pecados e nos conduza à unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A 13 de maio, na cova da Iria, do céu aparece a Virgem Maria. Então perguntaram que nome é o seu, e a Virgem lhes disse que viera do céu. Ave, ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.